Pois bem, cara, olha só. Sejam muito bem-vindos, cara. Mas venham na maciota, tá certo? Que de acordo com o Dutra, bicho, isso daqui seria pra dar sorte aqui neste primeiro início, cara. Porque hoje nós temos um convidado tanto quanto muito especial aqui conosco no quadro Papo Talk. Que, cara, é o seguinte: anteriormente, em conteúdos anteriores, a gente havia tentando trazer alguns convidados peculiares, que até então, três deles eram professores em questão de desenvolvimento de jogos e outros que também faziam parte na área de game dev, mas olha só, cara, é o seguinte, hoje em questão, neste dia, nessa situação e momento, temos uma situação que pode ser um tanto quanto memorável para futuras outras, que é o seguinte, a gente aqui é uma questão bem ampla em relação à tecnologia e entretenimento em geral. E bicho, o Dutra, por exemplo, o Dutra, que faz parte aqui do canal Lutrias, ele é um cara muito fissurado em dublagem, tanto quanto fã dublagem, que através de, por exemplo, daquela em que outra pessoa ligada aqui ao canal Lutrias, foi possível realizar este acontecimento com este convidado em questão, que faz parte da fã dublagem, ou a dublagem sim, em geral, em questão, que a gente vai conseguir entender melhor através dele próprio. Então, mais, cara, antes da gente começar a conversar com ele em questão, antes de tudo, quem fala com você é o Mago aqui do Lutriz, bicho. E como eu comentei, estou com o Dutra e com o convidado, no caso, Thiago. Então, cara, como eu gosto de começar, vamos colocando o pé no chão. E, bicho, a questão de dublagem não é uma coisa, assim, que eu entenderia tanto. Mas, vamos começar por partes. Thiago, antes de tudo, cara, eu gostaria de agradecer, como também em nome de todo o canal Lutrias, a sua participação, no caso, você estar aceitando este convite de participar aqui, porque quando a gente ainda vai chegar neste ponto, mas você faz parte até mesmo de uma equipe que chega ali ter ali cerca de 30 mil inscritos aqui no YouTube, e eu tenho aqui uma base de fãs, no caso, grande. É uma questão de meio que agradecer toda essa parte. E bicho, pra dar um pontapé, a questão de dublagem em si, cara. Você, como a gente começa a conversar com outros convidados, o que faz você querer ter começado essa questão de fã dublagem em si em questão? Por exemplo, você acordou em um belo dia na sua cama, em, sei lá, em uma bela quinta-feira, e você pensou, sei lá, eu quero fazer uma fã dublagem de um desenho porque eu vi em tal filme. Ou eu quero fazer uma coisa porque eu vi um dublador fazendo e gostei. Ou eu achei que essa voz ficou boa, ou coisa do tipo. Porque, por exemplo, na questão de game dev, que é um conteúdo que a gente comentou anteriormente, pessoas começavam porque elas gostavam de jogos, elas gostavam de jogar jogos e tal, tal, tal. E assim foi criando o amor por querer desenvolver jogos. Será que tem uma semelhança para essa questão na questão de dublagem e na questão de fã dublagem? Por exemplo, como aconteceu com você, um rumo que teve com que fez com você iniciasse essa questão de fã dublagem? Ou tem alguma coisa a mais em específico? Porém, no entanto, já de antemão gostaria de agradecer novamente. E é isso, cara. Caso gostaria de se apresentar também, fique à vontade. Opa, maninho, então, valeu aí. Não, relaxa, cara. Eu que tô agradecido. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E bom, cara, deixa eu ver por onde eu começo. Tá. Eu comecei a ter esse sonho, né, de crescer dublador, porque uma vez lá, tava eu no meu 8º ano, lá em 2014, tudo pimposo lá, jogando meu Grand Chase com meus amiguinhos. Eles falaram, cara, vai lançar um personagem muito da hora. Eu falei, caraca, um personagem muito da hora. Ele, cara, um personagem muito da hora. Perguntei qual que é o personagem dele, Vegas. Eu falei, mano do céu, me conte mais. Aí os caras falaram, olha esse vídeo, que é dos bastidores da dublagem. Eu falei, o que é dublagem? É um negócio que o cara faz a voz do personagem, é muito da hora. Eu falei, interessante, ele me deixa ver. Ele falou, é o cara que faz o Ben 10. Eu falei, o Ben 10, mano? Caralho, Ben 10, mano. Assisti, depois daquilo, nossa, só vai, galera. Só vai. O desejo durou uma semana, não gravei porra nenhuma, não fiz nada. Fui atrás, vi que era difícil, porque tem que ter DRT, e pra ter DRT tem que apresentar peça, ou fazer faculdade de artes cênicas e os caralho. E eu falei, não, é difícil, eu não quero isso não. Passou muito tempo da minha vida, no ano inteiro, comigo jogando, não fazendo nada da vida. Chegou no primeiro ano, os caras chegaram e falaram, você precisa ter uma profissão pra gente colocar aqui no negocinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei o que eu quero fazer da vida, gente. E aí, lá pra agosto, que eu ainda tava pensando no que eu ia fazer, eu lá, tá, com 15 aninhos, não sei o que eu quero fazer da vida, conversando com meu amigo,
E eu sempre quis ter um canal no YouTube, eu já tive alguns de gameplay, mas nunca era o que eu gostava de fazer de fato, não era uma coisa interessante. Daí um amigo meu chegou e falou: olha, Thiago, tá fazendo brincadeirinhas com a voz com Undertale, não tá? Tô fazendo brincadeirinhas com a voz aqui com vocês, pá. O cara chegou e falou: Thiago, por que você não faz um canal que você imita personagem? Eu falei: interessante. Só que aí, nessa mesma noite, a gente começou a pesquisar um pouco e os caras falaram: mano, dublagem. Isso, moleque, fã de dublagem, faz isso. Isso não vai te dar muita view, mas isso é da hora. Eu falei: eu gostava de dublagem, por que não, né? E aí, tamo aí, né? Já são o quê? 2016? Até agora são quase 5 anos fazendo fã de dublagem. Cara, esse ponto é bem curioso, porque é o seguinte... O Dutra, ele já deve ter visto, cara, algum tipo de documentário, coisa assim, sobre, sei lá, o Wendell Bezerra da vida, que é um cara, tanto quanto os outros, por exemplo, como Guilherme Briggs, que eu já deixo depois, posteriormente, fazer essa pergunta pra você, que é uma representatividade, creio eu, porque aqui eu estou com uma pessoa que consome dublagem, tanto quanto também fã dublagem, mas creio eu, pode tirar essa dúvida posteriormente, que haja certos tipos de inspirações ou alguma questão de representatividade para essas pessoas de grande escala, digamos assim. E um ponto que você comentou, cara, que você disse ali de questões de que você precisava ser um ator ali certificado e tal. Cara, isso quando eu fui pesquisar para saber um pouco mais sobre essa questão de dublagem, sei lá, como que você inicia? Aí, bicho, eu descobri. Você tem que ser ator, fazer ali artes cênicas, pá e tal. Bicho, eu pensei, é certo, né? Você tem que... quando você vai dublar ali alguma coisa, você tem que agir como um personagem sem questão para passar mais uma veracidade pelo personagem. Aí eu fui pesquisar mais um pouco e, cara, eu vi que é muito complicado, vi que é bem difícil, aliás, e que depende até mesmo do estúdio, um salário de um dublador, que, se eu não me engano, dependendo ali vai por minutos, horas e tal, que se você tiver esse conhecimento, Thiago, já deixa o gancho também para você comentar sobre isso, se há uma questão a mais sobre essa parte, porque isso, pelo menos na minha visão, cara, não sei se pode ser a sua, por exemplo, limita um pouco muito. Porque olha só, que nem você comentou, criando canais assim no YouTube, pá. Por exemplo, tem um outro grande, que é o Voice Makers. E tem vários outros que são uma referência na questão da dublagem. E por que será que eles começaram a fazer isso? Por exemplo, eles não são dubladores assim, questão de filmes grandes e tal. Não, eles ficaram reconhecidos através desse trabalho no YouTube. Por que será que você pensaria, por exemplo, que seria talvez uma limitação dessa questão de você ter que ser um ator certificado e tal? O que você pensa em relação sobre isso daí, cara? Eu não diria que é uma limitação, mas e sim um preparo. Eu não vejo que... eu vejo, por exemplo, agora a minha linha de pensamento é: ainda bem que eu tive o canal antes de começar a fazer dublagem oficial, porque o canal me deu uma segurança, um aprendizado maior e, claro, eu fui estudando mais sobre... Eu fui estudando e apresentando mais peças com o tempo. Então, com o passar do tempo, por exemplo, se eu tivesse começado com os meus 15, não seria a mesma coisa que é hoje. Porque hoje eu tenho uma segurança a mais do que antes eu tinha. Antes eu era bem mais inseguro com a qualidade da minha voz e a qualidade da minha atuação. Então eu acho que quando você faz um canal de fã-dublagem, não, sendo por... você gosta daquilo por hobby, quer seguir como profissão, eu não vejo como uma limitação, mas sim como um preparo, sabe? Pode falar? Tá bom, vou falar. Cara, no aspecto... Cara, deixa o cara agora, o cara. Falando em... Você realmente fala assim, caraca, mano, eu poderia ter começado com uns 15, mas hoje eu tenho uma visão diferente. Eu concordo com isso, porque meio que... Você, pra ser o dublador, claro, o Marco falou, eu já sabia, porque eu meio que... Eu não estou inserido na área, mas sou uma pessoa que consome bastante, até que eu acompanho bastante o Wendell Bezerra. Eu quase já peguei o curso dele. Se eu tivesse dinheiro, eu pegava o curso dele. Não. Pô, o cara é o Wendell Bezerra, poxa. Eu tenho um sonho do caramba de conhecer ele pessoalmente, dar aquele abraço apertado. Claro, não hoje, né? Porque pandemia, essa situação tá difícil. Mas falando no negócio de você precisar ter atuação e tudo mais, eu concordo que teria que ter pelo menos
não necessariamente ter a carteirinha, falar assim, caraca, sou ator. Mas você saber atuar. Porque como que você vai transmitir, né? Como você vai transmitir o que o personagem tá fazendo se você não sabe atuar? Pensa comigo, imagina você lá querendo fazer Guardiões da Galáxia. Você tem que fazer uma cena onde o cara é bruto, mas você não sabe atuar. Você é uma pessoa calma. Eu da vida, eu não consigo fazer uma cena tão muito bruta. Eu consigo fazer cenas sérias, coisas assim, mas não sendo tipo, chega aqui, cara, eu vou te meter a porra. Não é minha cara. Tanto que eu tava zoando uma vez com uns amigos meus, fazendo uma atuação besta, que eu não consigo fazer de Emiliante que fala mesmo, só pra ter certeza. Aqueles caras doidão da Emiliante, né? É o Vadóia. Noia. Não consigo eu não consigo imitar um Noia da vida, chegar lá, tipo, ai, cara. Não, eu não consigo. Eu sou muito tranquilo. Então, tipo, quando a pessoa me conhece, sabe que eu não consigo fazer essas coisas. É questão de você também saber atuar. Não querer. Você conseguir pegar um papel e fazer. É tipo você fazer novela, tá ligado? Como a gente tava falando aqui, que é um negócio da hora, que você se inspirou, então. Deixa eu ver se eu ainda acho aqui. Eu me lembro que no meu primeiro vídeo eu até falei. Eu falava, nossa, eu sou muito da galera. Quando o canal começou, era só eu, e eu falava, não, vocês não estão ligados, conheço o pessoal. Só os caras da escola, caralho, ele conhece o pessoal, mano. Quem é o pessoal? Começa assim, né? Você começa sozinho, ou você começa com 2 amigos e depois vai crescendo. Isso que é o legal de fazer fã dublagem. Porque meio que qualquer pessoa, você pode não pegar qualquer pessoa necessariamente, mas você fazer amizades por causa da fã dublagem e, consequentemente, o canal crescer, você fazer várias vozes e tudo mais. Isso é muito legal. E começando já, né? Assim, qual que é a dificuldade para fazer uma fã dublagem? O que você acha? Necessariamente, o que te faz ter dificuldade no meio da fã dublagem? No meio da fã dublagem, a gente não é só um problema para mim, pelo menos para mim, mas para um todo, né? É o tempo, porque às vezes tem gente que demora mais para gravar do que outras pessoas. Mas você sabe que aquela pessoa sabe o que ela tá fazendo, ela grava bem. Mas o tempo dela não permite ela gravar o tempo todo, sabe? Tipo, emprego, estudos, etc. Faz a pessoa ter um tempo reduzido e com isso o projeto tem que ficar engavetado às vezes por meses. Por exemplo, o meu projeto de Rasmin Hotel, que era para ter sido lançado em 2019 e só conseguiu ser lançado em 2020. Porque tivemos que engavetar o projeto por os rapazes não estarem entregando as falas. Não, realmente espera, sabe? Tem gente que é meio impaciente e fica, já gravou? Meia hora, já gravou? É basicamente o que toda dublagem tem de problema. É basicamente isso. E eles, por terem esse problema de tempo, digamos assim, como a Netflix fez com a dublagem de Nanatsu no Taizai, que é a segunda temporada, reclamou pra caramba por causa do quê? Eles tinham prazo pra entregar pro cliente, que era a Netflix. A Netflix tinha um prazo pra lançar. E se eles fossem lançar depois, eu não teria problema. Eu tô falando de mim, como consumidor. Eu não teria problema algum. Claro, poderia chegar a reclamar? Poderia. Mas eu não teria problema algum. Porque eu queria algo bom. Então é meio que... os caras lançar alguma coisa... adiantar uma coisa... adiantar não, caramba, como fala? Antecipar, é adiantar mesmo, adiantar um conteúdo do que eu cheguei e falei assim, aqui tá uma porcaria isso daqui, tururu, tarará, e tururu, tarará, e tarará, e tarará, chegar lá, no fim das contas, não resolveu porcaria nenhuma. É igual fizeram com a terceira temporada, que o pessoal reclamou, e no Blu-ray não resolveu porcaria nenhuma também, também não faz diferença. Mas, falando nisso, por esses fatores de tempo, pelo menos na minha opinião, é uma coisa que incomoda. Tanto pra quem tem que entregar e tudo mais. Mas
Pra vocês é muito mais tranquilo, realmente, como você falou. Como eles têm clientes, realmente, eles têm que entregar dentro de prazos. Se o tempo não consegue entregar, é uma coisa que eu não gosto quando eles trocam dubladores no meio de alguma cena ou alguma coisa. Eu acho que você deve concordar comigo que não é legal trocar as vozes dos personagens, porque você ficou, por exemplo, eu tô assistindo uma coisa, tem 10 temporadas, dublaram as 10 temporadas, do nada na 6ª temporada mudou a forma de dublar, mudou as vozes e negócio. Cara, você não gosta, porque você sente, você ficou 5 fucking temporadas com uma voz, e do nada, na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 9ª, na 10ª, é outra pessoa. Isso quando não acontece, tipo, com a dublagem de Bleach, que lá nos anos 2006, 2007, se não me engano, que eles dublaram, agora eu não lembro certinho a data, que só a Orihime teve 3 vozes, tá ligado? E 255 episódios que dublaram, a Orihime deve ter umas 3 vozes, meio que mudou a dubladora, não sei o que. Agora, eu entendo quando o dublador morre, tipo, meus pesos, quando o dublador morre e tal, coisas, mas, pô, não é tão legal. Mas eu acho que se começou a dublar, tem que terminar. Assim, por exemplo, o que aconteceu no começo da série do Loki. Não vai ser o dublador que a gente é acostumado do Loki já, de todos os Vingadores e filmes. Não vai ser o mesmo dublador, por conta que ele está tendo alguns problemas e ele não tá capacitado pra dublar. Então, pegaram um rapaz que também manda bem pra caramba, só que, né, é outra voz, aí o pessoal fala, é outra voz. Eu sei que é chato trocarem a voz do personagem, mas às vezes é por falta de opção. Pra não cancelar, eles trocam, sabe? É basicamente isso que eu falo, pô. Se tem a necessidade de trocar, é uma coisa. O problema é se o cara tiver tem que entregar nesse dado. Pô, não custa dar uma adiada no conteúdo pra pegar a voz da pessoa certinha. Agora, quando a pessoa tá doente, não tem essas coisas, é complicado. Tava ouvindo vocês falando, cara, sobre essas questões de dificuldade e tal, e afins. E eu trago aqui agora no momento um tipo de reflexão, bicho, porque olha só. Como acontece na área game dev, e possivelmente em muitas outras áreas, como a gente consegue começar a ver aqui, por exemplo, na área de dublagem, ou fã dublagem, como queiram chamar, é uma questão de como o Dutra chegou. Para vocês é mais fácil, por exemplo, que aí vocês podem postar ali, publicar um vídeo, no caso ali no canal de dublagem, não é uma questão voltada a clientes, por exemplo. Muito mais fácil, por exemplo. Esse é um exemplo que o Duda acabou de comentar. Por exemplo, vamos fazer uma outra hipótese aqui no caso de game dev. O game dev indie ele não tem também um prazo para postar, certo? Um artista indie, ele pode fazer ali a arte dele, ele também não tem um prazo para postar se não for em relação a um cliente, por exemplo. Uma arte que ele pode, sei lá, postar em uma plataforma de freelance e um cara querer comprar para ele, por exemplo. Ele também não tem um prazo. Aí agora olha só, cara, é uma coisa bem interessante que eu também gostaria de perguntar depois, cara, que é na parte da dublagem em si, fã dublagem. Porque pela parte dos fã dubladores, pela galera que tá ali, tentando fazer uma mudança na voz, tem um certo tipo de grau de dificuldade. Porque um ponto que o Dutra comentou é muito legal, cara, é muito show, que é o seguinte: o Dutra, por exemplo, ele é um cara meio pacífico, um cara muito diplomata, digamos assim. Ele não vai ficar engrandecendo a voz dele, não vai ficar querendo engrossar a voz dele, não vai querer, sabe, aquela pessoa que muda o tom de voz pra poder falar bravo com alguma pessoa. Não, o Dutra, por exemplo, é um cara muito diplomata em relação à voz dele, por exemplo. Tanto que pessoas poderiam achar ele muito sério, poderiam achar ele muito uma pessoa que tem muita seriedade, por exemplo, que uma pessoa assim que acaba de conhecer ele, por exemplo, assim, na questão de voz. Então o Dutra não seria um cara péssimo para fazer fã dublagem se ele não treinasse, porque eu já trago esse assunto à tona, porque acessando alguns conteúdos, por exemplo, do Thiago, que o Thiago realizou, tem um personagem que ele fez, o Flower de Undertale. E no Flower, cara, eu até cheguei a comentar com aquele Kyo, que foi a interligação entre ambos, foi um ponto muito show que eu gostei muito, mas muito mesmo ali da interpretação pelo Thiago na relação do Flower. Porque olha só,
Eles ali estavam fazendo em cima de quadrinhos. Isso é muito show, porque olha só, tem a parte aqui que eles estão fazendo de quadrinhos e tem as pessoas que fazem com animações. Ali o vídeo passando e tal, que possivelmente pode ter uma liberdade maior, que eu já vou puxar de gancho posteriormente também. Então olha só, cara, eles fazem em quadrinhos. Cara, então olha só, eles não têm ali toda uma movimentação labial, não tem toda uma expressão ali sendo movimentada, sendo realizada para eles poderem interpretar ali junto, sincronizado, digamos assim, poder sair a voz ali do jeito que eles possam querer. Então o Thiago, por exemplo, junto com a Almas Fandub, que é a equipe que ele faz parte, eles fazem totalmente na questão ali, observando quadrinhos. Desse caso que eu estou comentando de Undertale. E um ponto, cara, eu gostei muito, mas muito mesmo dessa parte do Flower, porque tem momentos em que o Flower ali, ele está triste, ele está mais feliz. Tem momento que eu comentei agora do Duta, por exemplo, em que o Flower, ele está mais zangado, ele está mais avulso, ele fala com uma voz, um tom de voz muito mais alto, muito mais agitado, e eu achei muito show que ele conseguiu interpretar, cara. E uma florzinha, e uma flor e um quadrinho. Por isso que eu até comentei com aquele Kyo, cara, que eu gostei muito dessa parte da fandub dele na Flower. Que aí, cara, já puxa de gancho. Ô, Thiago, conta pra mim, cara. Foi complicado? Ou sempre foi complicado? Você já teve uma dúvida, cara, quando você começou a fazer essas fandubs com a Almas Fandub em quadrinhos, cara? Porque que nem eu comentei. Por mim, cara, pelo que eu acho, tem uma diferença entre você fazer uma fandub de um quadrinho entre uma animação, por exemplo. Ou você acha que é ao contrário? Quando eu entrei no Almas, eu já tinha um pouco mais de experiência, então eu já entendia, por assim dizer, como se fazer. O bom do quadrinho é que, como ele não tem o tempo, nem a labial, você não tem todo aquela qual é o nome? Tem que ficar se preocupando com não encaixou na boca, esse tipo de coisa. A única coisa que você tem que se atentar é a sua dicção, no que o personagem tá falando, o contexto e a expressão facial dele. De resto, você não tem que se preocupar tanto com e quanto tempo vai ter, já que um quadrinho é só estender ele, fácil, sabe? Mas assim, no começo, principalmente, eu me baseava muito nos vídeos dos outros e eu via, eles dão uma exageradazinha. Mesmo que o personagem não fale, ele fala com os olhos, entendi. Eu posso colocar um mesmo que ele não esteja falando ou abrindo a boca, eu posso colocar alguma coisa, mesmo que só esteja com os olhos recontorcidos ou coisas do tipo, sabe? Não só, por exemplo, quadrinhos, mas você pode pegar, por exemplo, animações. Por exemplo, live action ou filmes, você não tem tanto, né? Por o personagem, o ser humano não ser tão expressivo quanto os personagens, sabe? Assim, a questão da labial mesmo, eu não vejo tanto problema por ser um quadrinho, ser mais fácil de se fazer, sabe? Eu acho muito mais fácil fazer quadrinho do que fazer vídeos de animações. A questão de você ter que fazer a animação, além de você se preocupar com a dicção e com a voz, porque você tem que encaixar na dublagem, você tem que encaixar o lábio, né? Você vai colocar frase e tudo mais, você não consegue colocar qualquer coisa. Tanto que é o que o pessoal geralmente reclama, tanto na dublagem realmente brasileira, que mas o personagem não falou isso, tururu. Pô, vai colocar a frase que o cara fala num idioma mais fechado a boca e colocar algo que a gente fala com a boca aberta, tipo, não tem sentido, é uma coisa que o pessoal reclama. E em questão de animação e tal, se você estiver fazendo animação e você estiver escrevendo texto, você já pode até que meio que já fazer a animação preparada para o texto do que você já tem escrito. Mas nem sempre as pessoas vão fazer do mesmo jeito, porque temos um problema chamado Brasil, e o Brasil, ele não tem só um jeito de falar as coisas. Então, mandioca, tipo aipim, a gente fala duas coisas diferentes e é no mesmo país. Salsicha, eu não lembro agora como faço salsicha do outro lado. É tipo chup-chup e geladinho, tá ligado? É a mesma coisa, só que tem que ter uma porrada de nome essa parada, né, velho? Chup-chup, geladinho, não sei mais o que agora. Tem uma porrada de nome essa.
É regionalismo do Brasil, né? Mas, por exemplo, na dublagem a de São Paulo, você tem que falar pelo menos com sotaque, ou seja, você não pode ter, por exemplo, o sotaque carioca, ficar chiando, sabe, enquanto fala. Então, pô, esse é o nosso pequeno problema que não é um problema. Não que eu acho isso ruim, eu acho isso muito bom, porque cada região tem a sua individualidade. E pra mim, imagina, fazendo fã dublagem também, pô, é a mesma coisa. Tu pegar uma fã dublagem e tu ficar reclamando de um texto de uma forma, geralmente a pessoa tem que seguir o texto no texto. Mas Sim. digamos que a pessoa, ela quer encaixar uma frase, uma palavra diferente e tudo mais, acontece. Eu mesmo apoio isso, tipo, o cara querer encaixar alguma coisa que poderia ficar melhor do que o que tá escrito no texto, ou que encaixa melhor na animação, é uma coisa boa. Lembrei de uma boa que, por exemplo, no anime de Nagatoro, tem uma parte que a Nagatoro ela fala que eles não estão na época de provas. E no Brasil a gente não tem isso, tipo, uma época do ano só pra provas, né? O que mais tem perto disso é o Enem, certo? É o Enem então, eu gostei bastante. Ou fim de semestre, tá ligado? Ou fim de bimestre, Sim. no caso. Sim, só que lá é mais de um jeito, por exemplo, no final do ano ficam as provas, não no final do bimestre. Então, o que acontece? A dubladora da Nagatoro, ela pegou a legenda que tava dizendo que eles não estão nos tempos de provas e colocou, mas ainda falta muito pro Enem. Entra perfeitamente no nosso caso. Aí depois a pessoa pode falar, mas não é o que o personagem... Não, mas você brasileiro entendeu, é isso que importa. Sabe, eu acho que, por exemplo, a dublagem ela tá muito mais na parte de, não globalização, mas, por exemplo, fazer mais pessoas entenderem aquele assunto do que só os fãs, sabe? Por exemplo, fãs de anime vão entender o que é o senpai, que eu não consegui achar outro jeito de deixar mais claro quando a Nagatoro fosse falar dele. Não ia colocar veterano, porque ia ficar estranho demais, sabe? Uma pessoa mais velha que ela. Por falta de opções, eu deixei o senpai mesmo. Um bom exemplo, Yu Yu Hakusho. Muito das referências, gírias brasileiras, não estão, obviamente, no material original, foram postos ali para que tenha um entendimento maior da cena, sabe? E cara, agora que foi tocado no assunto sobre gírias e tal, sotaque em si, bicho, para pra pensar se não houvesse um tipo de preparo sobre isso. Aí imagina o Capitão América, cara, se fosse dublado por uma pessoa com um sotaque totalmente diferenciado aqui no Brasil. Por exemplo, do Rio de Janeiro. Imagina uma pessoa do Rio de Janeiro dublando o Capitão América se não houvesse um preparo. Imagina ela falando, ô Tony Stark, falando na dublagem. Imagina que engraçado seria, cara, lá o Steve Rogers, lá todo bombadão, lá todo machão, pá, falando, ô Tony Stark, pá, tal. Ou uma pessoa de Curitiba falando, ô Piá, ô Piá, vem cá, Piá. Lá é um Vingadores da vida. Imagina, cara, se o Capitão América em Vingadores só um Piá, bicho. Claro que ele não pode, assim, geralmente, porque não é uma questão de gíria em si, como que eu poderia dizer? Uma questão de costume, creio eu. Porque, por exemplo, os paulistanos, eles falam mano. Como eu comentei, Curitiba, pai e tal, eles falam piá. Então, cada região pode ter um jeito de chamar diferente. Por exemplo, tem uma região que agora eu não vou conseguir lembrar, que chama de boy. Ô, boy. E aí, boy? Vem cá, boy. Então, tem essa questão de região também, cara. Que aí eu voto, cara. Você teve essa dificuldade também, Thiago? Ou você não tem essa questão de ficar falando, ô, mano, e aí, mano, tranquilo, mano? Ou alguma questão assim que você teve que tirar de você pra você poder fazer? Porque existem histórias de famosos que tinham essa mania de ficar falando esse tipo de gírias e tiveram que tirar elas de si, né, pelo menos na dublagem, para poder fazer dublagem, senão elas não conseguiriam fazer. Você teve uma experiência com isso? Alguém da Amazon Dub teve que praticar isso, cara, ou não teve nada disso? Eu tenho bastante até hoje, porque como eu nasci no interior de São Paulo e foram 15 anos da minha vida falando porta, porteira, portão com R forte, às vezes gravando eu dou uma fora e falo porta, não porta, sabe? Não, como a gente sempre quer deixar o mais
próximo da dublagem oficial às vezes. Às vezes a pessoa que eu tô gravando pra ela fala, pode refazer essa parte? Porque você deixou muito o seu... Por exemplo, uma vez eu gravei um vilão de Power Rangers, e os caras, eles falaram, cara, tá bom, mas esse seu sorte, tá vendo? Sorte, tá muito forte o R, você pode regravar? E aí eles deram um exemplo de como se fala o correto, por assim dizer. E fiquei regravando, até que consegui soltar o que o rapaz precisava. Teve outras pessoas da Fandub que teve esse problema igual você, ou só você foi o único? Deixa eu ver, o Paulo, que faz o Papyrus, que eu sempre chamo de Papyrus, ele é do Rio, então tem umas horas que, nossa senhora, o cara parece um rádio, mano. Você fala, meu Deus, que é isso, Paulo? Ele foi mal. A gente tá falando disso, pô, mas a gente não tá criticando nem nada, pô. É muito engraçado e que isso aconteça, porque eu já vi dublagem com isso, muita dublagem. Principalmente quando é estúdio pequeno. Nada contra estúdio pequeno também, mas é muito engraçado e é divertido. Tipo, tem gente que não gosta. Eu acho muito divertido, porque às vezes a gente fala, caraca, poxa, mano, por que o cara falou isso? Pô, vai lá chegando no Twitter reclamar. Não, pô, acontece. É igual como você falou. Não adianta a gente reclamar, a gente tenta fazer uma coisa legal. Agora, se o cara não conseguiu, a gente não tem como falar. Eu às vezes puxo o R. Eu não sou do interior, eu sou do litoral, mas eu puxo muito o R às vezes. Tem vezes que eu falo porta, por algo de costume. A maioria das vezes eu falo porta. Eu tô conversando mais com os pessoal hoje em dia, assim, eu tô conversando muito mais com pessoas. Não que eu seja um antissocial da vida, tá, gente? Eu não sou muito social da vida, mas eu falava, não necessariamente errado, mas eu puxava, porque quando eu lia puxando o R, eu só não puxava, eu só não falava, eu não consigo fazer isso. Até hoje eu nunca consegui imitar um carioca da vida por causa disso. Não que eu tente imitar. Eu tento fazer as vozes de algumas pessoas quando tô tentando falar delas, porque é legal, tipo, você tentar dar uma referência e... Porque você pensa assim, isso aqui aconteceu, tipo, cara, o menino lá foi fazer assim, assado e tururu, tarará. Foi muito louco, tipo, você tenta. Não que eu tento fazer, não rola desse jeito. Mas é muito engraçado e ao mesmo tempo você sente uma naturalidade na pessoa. Não fica algo tão forçado. Isso eu acho bom, mas se você tentar deixar alguma coisa global, digamos assim, algo que seja necessariamente não só da sua região, mas algo que todo o Brasil vai saber o que se trata, é que nem você chegar e falar geladinho. Você vai saber o que é geladinho. O mago vai saber o que é geladinho. O cara lá do Nordeste vai chegar a saber o que é geladinho. Então aí, cara, justamente esse ponto que o Dutra comentou de globalizar, digamos o Dutra ele é convidado lá pelo estúdio do Wendel Bezerra, digamos. Dutra, sei lá, ele fala leite de vaca, mas a dublagem querem que ele fale leite caipira. Então aí ele já tem que dar uma mudada no jeito dele de falar, pá e tal, como ele acabou de citar. Aí, cara, um ponto que eu acho bem legal, que é justamente o que o Dutra comentou anteriormente, é o negócio de intervenção, digamos assim, não sei se tem um termo correto, que é aquela coisa, sei lá, digamos que no original, digamos que tem um personagem, digamos que o Dutra tá abrindo uma porta ali em um filme, ou um seriado. Aí o Dutra ali no inglês original ele fala, "Hey, open the door!" Beleza, isso é o inglês original ali do seriado. No português, cara, aqui no português brasileiro, eles podem criar uma adaptação, adaptação, um termo muito melhor. Eles podem criar uma adaptação e falar, sei lá, o de casa, saca? O de casa já é uma palavra abrasileirada, digamos assim, que não tá ali na questão nem na legenda e nem na dublagem. Da original, no caso. A dublagem é brasileira, mas nem na voz original. Aí ele fala o de casa. Um outro, por exemplo, que é bem famoso, que tem um monte de filme dublado, que é Macacos Me Mordam. Ixi, nem sem dúvida nenhuma que isso não foi dito no original. Macacos Me Mordam, tá, e pá. Então, tem vários tipos de adaptaçõezinhas
que nem o Dutra comentou, pode ser que a galera não goste, pode ser que goste e tal. Aí deve depender do estúdio também, porque o que acontece, pelo meu entendimento? Tem ali o inglês original, beleza. A legenda, ela tem o intuito de ser mais direta pro telespectador. Se ele tá falando, hey, open the door, na legenda vai estar escrito, hey, abra a porta. Provavelmente. Porque tem esse objetivo de estar sendo mais direto assim com o telespectador, ao contrário da dublagem, de ser um entendimento maior, pelo menos. Na Almas Fandub, Thiago, surgindo essa curiosidade agora, vocês têm esse tipo de liberdade? Ou o diretor, se é que tem um tipo de pessoa assim que dirige tudo, ele fala, não, você não vai falar essa palavra, você não vai falar essa gíria, você vai seguir esse roteiro. Ou, por exemplo, no quadrinho tá escrito tal coisa. Sei lá, ele abre a porta, tá escrito no quadrinho. O diretor, ele é a pessoa que tá dirigindo ali na moção dele, ele quer que você fale exatamente dessa maneira, ou será que ou vocês têm algum tipo de liberdade maior para decidir o que vocês falam? A gente tem o Paulo, né, o dono do canal, ele deixa a gente falar praticamente o que quiser. Eu não me lembro agora se palavrão é algum problema, porque eu não tenho lembrado aqui de cabeça se eu falo muito palavrão quando eu tô pelo menos fazendo o Flowey. Mas um bom exemplo do que aconteceu uma vez foi: Thiago, você pode refazer isso aqui porque você falou uma coisa, a Kellen falou outra. Tranquilo, né? Como a gente tem essa liberdade, é capaz da gente acabar se embramando. Mas coisa rápida e fácil de se resolver, pelo menos em Fandub, né? Em dublagem é muito mais fácil ainda, porque você pode pedir a gravação da outra pessoa, que se ela já gravou, você pode falar, posso ver o que a outra pessoa disse? Se for uma coisa muito... Se você quiser fazer uma alteração, e aí você vendo o que ela disse, você fala, tranquilo, vou manter o contexto. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu acho isso legal, tipo... Você meio que notificar a pessoa, até mesmo a pessoa que estiver como diretor do seu projeto. É que eu não sei como que é aí, né? Eu tô falando diretor é porque... que é várzea. É que eu acompanho o pessoal que dubla, tá ligado? Então, tipo o Wendel, o Guilherme, a Vanessa deu uma parada de dublar. Mas eu sou o Marcelo, tipo... É que agora eu não lembro o nome da esposa do Marcelo. Esse pessoalzinho aí, eu dou uma acompanhadinha, entre aspas, eu acompanho mais o Wendel, porque ele tem o canal do YouTube dele lá e eu fico vendo o vídeo dele, porque eu acho ele zoado pra caramba, mas é engraçado e muito bom. O cara é muito bom. Ele fica zoando até com os filhos dele, mano. Nos últimos vídeos dele, ele postou com os filhos dele, os moleques querendo assistir o vídeo, ele tentando explicar o que ele tinha feito, é muito louco. Mas é muito engraçado. Eu rachei o bico. Ele respondendo o pessoal do Twitter, muito bom também. É uma questão que eu acho divertido, e você notificar a pessoa que você fez uma até alteração na sua fala, coisa assim, ou você chega e pergunta diretamente pra pessoa, ou você coloca no texto. Eu acho legal isso, porque meio que não deixa de ser algo, tô fazendo meu trabalho e caguei pra vocês, tá ligado? Tipo... Não, é um trabalho em conjunto mesmo. Sim, esse é um dos maiores problemas. Se a pessoa ela quer trabalhar em conjunto ou ela só quer fazer o trabalho dela e não se importar. E não sei, tipo, o que a pessoa quer fazer da vida, porque, como eu falei, a questão é um teatro. Como o pessoal fala, você tem que ter teatro pra conseguir fazer o negócio. Como a gente tava conversando no começo. Se tu sabe fazer teatro, tu sabe que você depende dos outros. Você não é um teatro, você não consegue fazer um teatro de uma única pessoa, praticamente. Um teatro em si. Sim. Você precisa fazer pelo menos com 2 pessoas. Não que você não possa fazer vários e vários personagens. Nada contra quem faz vários personagens e tudo mais. Eu mesmo, quando eu fiz uma peça uma vez, eu fiz com vários personagens. Mas isso não tem meio que graça, digamos assim. Você controlar tudo, você querer fazer tudo e dane-se os outros. Você faz a sua parte. É igual trabalho em grupo. Tu fala assim, eu faço minha parte e caguei pros outros. Não. Se tu tá num grupo, você tem que fazer. Você pode ser aquele cara que faz tudo? Pode. Mas, os caras têm que contribuir pelo menos com alguma coisa, digamos assim. E você for fazer uma dublagem, uma fan-dublagem que seja de alguma coisa, você tem que saber que se você tá trabalhando em um grupo, esse grupo tem que saber das coisas que você tá fazendo
mesma coisa, o grupo tem que notificar pra você o que você tá fazendo. Assinando um papel, nem que seja só assinando um papelzinho, ou abrir um Google Documentos da vida e escrever lá, marcar um comentário no negócio. Eu acho isso questão de comunicação. É uma coisa que eu acho que tem que ter. Porque se tu não tem como comunicar as pessoas, como que você vai querer fazer uma conversa? Como você quer fazer um diálogo legal? Como você quer fazer uma dublagem que tanto satisfaz a pessoa que tá dublando quanto a pessoa que tá fazendo? Igual a Camila, quando... É Camila? Qual era o nome? Se é Karina, se é Camila? Acho que é Camila, o nome da dubladora do Luffy, do One Piece lá, não lembro agora o nome dela. Acho que é Camila. É Camila, né? Carol. Não, Carol. Isso, Carol. Eu não lembro o nome. É Carol. É Carol, agora eu lembrei. Carol. Que ela fala que ela gastava a voz toda dela pra fazer o personagem quando ia fazer os golpes e tudo mais. Sim. Então, os caras insistiram tanto que ela conseguiram, tipo, ela não insistiram tanto, né? Ela conseguiu fazer a voz e agradou, tipo, pra mim. Pra mim agradou, não sei se pra tu agradou? Não agradou, porque a voz da Carol lembra bastante uma amiga nossa da Fandub. E toda vez que a gente tava vendo, a gente falou, parece Mariana, mas não é Mariana. Aí os caras, é mesmo, né? Parece a Mariana. Ah, isso é divertido. Eu acho isso muito legal, porque eu tava falando com o pessoalzinho que não gostou, tipo, nossa, tá muito fina, não sei o que, eu preferia a voz do Marcelo. Nada contra a voz do Marcelo. Eu também gostava da voz do Marcelo, do Luffy e tal. Mas, como é aquela questão, a gente tem que lembrar que vocês fazem dublagem, né? No caso, você, no caso, tá trabalhando com amigos e tudo mais. Mas o pessoalzinho que trabalha com um contrato tem que saber que tem que agradar o cliente. Se o cliente fala que quer vozes pra saber, beleza, manda a voz pro cliente. O cliente fala assim, legal, quero ator aí, quero cliente e tudo mais. Se ela não quer a voz, é triste. Agora, se ela fala assim, escolhe você o elenco, eles podem escolher quem eles quiserem. Coloca lá qualquer pessoa que fica legal. Entendeu? É uma coisa que eu acho legal. E pra uma pergunta que eu acho que... Isso é o que eu quero saber. Eu fiquei, tipo, muito legal em saber isso. Olha, eu fazendo as palavras erradas. Mas eu acho que isso vai ser legal. E eu quero saber se... O quê? Qual que foi a melhor fandub que você fez? E tem alguma história engraçada referente a essas fandubs? Deixa eu ver... E tá empatado. A do Zenitsu e a do Senpai de Nagatoro eu gostei muito de fazer. E são as minhas duas melhores versões. Mas eu acho que de história engraçada foi aqui em casa, que quando eu comecei a gravar o Zenitsu, a minha mãe achou que tinha acontecido alguma coisa. Porque eu tava muito quieto aqui em casa, assim, ó. Do nada eu comecei a gritar muito, ela, caraca, o Thiago tá morrendo, cuzão. Aí ela, o que aconteceu, Thiago? Eu, nada, mãe, por quê? Aí ela, por que tá gritando desse jeito? É que eu tô gravando Zenitsu. Ela, o que é um Zenitsu? É esse loirinho aqui. Aí ela pegou um ranço do boneco, até comprei uns, como é que é o nome daquele negócio lá? Que é o figure. Não, é um fone pra tirar seu ruído, tipo aquele negócio lá que você põe na orelha. Não, é um... Tá ligado aquele fone de obra que você põe pra você não ouvir porra nenhuma, porque o barulho é alto? Sei, é o... Caraca, como que é o nome agora? Eu uso bastante. Eu vou lembrar o nome, peraí. Mas você sabe o que é. Põe na tela, né? Igual assim, ó. É o fone gordo. Protetor auricular. Caralho, falou bonito. Você viu? Ele falou bonito. Mas então, eu comprei um daqueles pra, né, minha mãe ficar suave da vida, porque tava difícil. Cara, falando sobre essa questão de história engraçada, olha só. Cara, me conta, pode me contar, porque até esse momento eu sei que você que tá do outro lado, cara, eu tenho certeza que um pouco de vocês são do grupo do Farrem. O que é o grupo do Farrem? É uma galerinha aí que a gente é amigo, que a gente conversa, pelo menos eu, o Dutra não é tão chegado porque ele não tá no grupo, mas é uma galera que é viciada em anime, cara. Tu pode ter certeza que a galera é viciada em anime, qualquer tipo de anime e tal, a galera conversa sobre qualquer tipo de coisa lá. Aí o que acontece? Foram indicados esses animes. Um deles, esse tal de Nagaroto. Aí, cara... Nagatoro, cuzão! Vá direito! Essa Nagatoro, isso. Aí foram me indicados, cara. Só que ao mesmo tempo,
Alguns outros falavam pra eu parar de assistir, cara. O que tem aí de tão especial nesta bela obra-prima? É romance diferenciado, meu irmão. É assim, Nagatoro não é um romance convencional de e o cara, ele esbarra na mina e eles vão se conhecendo, eles vão se... Não. Nagatoro é do tipo, entrou um nerdola. O rapaz é um nerdola. Vou desmerecer meu próprio boneco. Entrou um nerdola, um otaku, um moleque que usa óculos e desenha mangá. Tudo errado esse moleque. O que acontece? Ele tá lá na biblioteca, passa uma menina perto dele, o moleque entra em choque. Ele derruba as páginas do mangá. E aí as meninas pegam e começam a ler. E aí começa a debochar dele. E a Nagatoro, ela tava lendo lá, fica suave, né? O que acontece? A Nagatoro tá lá, começa a conversar com o moleque, e ela começa a aloprar o moleque. Mas começa a aloprar o moleque. Só que, né, não vou chamar de bullying, vou chamar de zoeira. Porque aquilo não é um bullying. Ela começa a zoar ele, até que demais, e o senpai chora. O senpai chora, cuzão. E aí ela enxuga as lágrimas do senpai, e o senpai fica lá, meu Deus do céu, uma garota mais nova me fez chorar. Passa um dia, senpai fica atormentado na casa dele. Ele, meu Deus do céu, uma garota me fez chorar. Passa um tempinho. No dia seguinte, senpai chega lá no clube de artes, o rapaz desenha. Quem tá atrás? A Nagatoro, cuzão. E a Nagatoro, a partir do primeiro dia que ela conheceu ele, esse moleque não vai ter pai. É isso, Nagatoro. Poxa, eu tava conversando também com o Dutra, cara, porque, tipo, é uma questão, não sei se é de todo anime e tal, mas as garotas dos animes, elas são bastante, não sei qual seria o termo correto pra utilizar, que a galera fica zoando a todo momento. Por exemplo, da Nagatoro, Nagatoro, ela, pelo que me falaram, ela parecia ser uma garota meio pervertida, pai e tal, que fazia um monte de coisa zoando o tal de que não tem pai dela. Exato, o Naoto-kun. Aí eu fiquei meio nessa, cara. Então, tipo, falando nisso, já que a gente tocou nessa questão de Nagatoro. Nagatoro. Qual que seria o seu anime mais preferido, cara? Já que veio à tona sobre isso daí. Porque foi uma pergunta que eu fiz em um Papo Talk anterior sobre a questão do mundo dos animes. Que eu fiz essa mesma pergunta pro Dutra e para a Kellen Kyo. E a Kellen Kyo citou ali 50 animes que ela cita como preferido. O Dutra colocou uns 3 e depois expandiu pra 5. Então não sei se. 42, né, mano? Então não sei se é uma questão assim de quem assiste anime padrão isso, cara. Como que é pra você sobre essa questão de animes? E, por exemplo, por que fazer essa questão de, por exemplo, a maior parte de fandubs, cara, é sobre animes, saca? Claro, Voice Makers e tal, outros canais fazem sobre outras coisas. Mas tem muito sobre anime, bicho. Você já juntou sobre essa questão? Sobre qual o seu anime mais preferido? E também, porque na sua visão, por que a maioria tem essa questão, essa apreciação por animes? Vambora. Vamos lá, gente. Meu top 4 animes, porque não pode ser top 3 porque ia faltar um. Mas então, gente, começa com Kimetsu. Sim, eu vi Kimetsu em 2019, negócio... meu coração até doeu. Eu levei um mês pra criar coragem de ler o mangá. Na hora que eu li, eu falei, chonei, me perdeu já. Virei fã de Kimetsu. Vamos, galera. Segundo, muito bom, Boku no Hero. Boku no Hero é muito. Aí tem gente que fala, é previsível. Mas foda-se, eu quero ver soco, eu quero ver Midoriya dando smash. Eu não quero complexidade, não quero negócio que minha cabeça, Deus do céu. Deixa eu ver. O terceiro entra Nagatoro. Meu, Nagatoro, não só o anime, mas o mangá que eu leio desde 2019. Nossa, Nagatoro tem um negócio que eu não sei porquê, mas eu acho por ser um romance diferenciado, não é uma coisa muito padrão, não é uma coisa muito normalzinha, que eu até prefiro. Agora comecei a ver mais animes e mangás de romance. Eu prefiro mais uma história que seja diferente do padrão, sabe? Nagatoro, a menina que fazia bullying com ele, começa a gostar dele e tal, sabe? Até acabou nascendo uma ramificação disso aí, de menina que faz bullying e o moleque é chorão. Deixa eu ver. E quarto, Fullmetal, porque Fullmetal eu vejo desde criança. E já estamos aqui na religião. Ave Maria, irmão.
Agora a segunda parte que eu quero da pergunta. Caraca, mano, falando desses anime, Kimetsu é lindo pra caramba. Kimetsu- Melhor anime que tacou 3D no bagulho. E ficou bom. Kimetsu is good, muito bom. Cara, pegando todo este ponto, desde o decorrer aqui do Papo Talk, que já faz basicamente 1 hora de duração, veio um ponto muito show, que é o seguinte, é uma coisa que a gente chega até mesmo a perguntar muitas das vezes para os game devs que já participaram aqui no Papo Talk. Eu posso citar muito game dev e tal, mas é o que já participou aqui. Agora que a gente tá dando uma mudada. Mas assim, você, cara, como eu e o Dutra a gente gosta de perguntar, porque a gente gosta de saber mais sobre essa parte. Você, que nem você já contou um pouco da sua história, sobre a sua jornada na questão da fandub, sobre essa questão que você já tinha lá descoberto, que você precisava ter um DRT e tal. Diante de tudo isso, cara, diante a Almas Fandub já ter alcançado, por exemplo, 30k de inscrições no canal principal e o seu canal pessoal já ter ali uma boa comunidade, você tem assim um objetivo a mais do que você vai fazer, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, mandar um currículo, um piloto para o estúdio do Wendel Bezerra, um estúdio famoso de dublagem, algo desse tipo, ou você pretende simplesmente ficar só no hobby? Desde 2016, eu entrei aqui no YouTube com a ideia de eu vou treinar, eu vou melhorar e vou tirar o DRT, e com o DRT eu vou fazer teste em estúdio pra, né, mano, na hora do vamos ver, fazer bonito. Já fiz curso de dublagem e tal lá em 2019, antes da pandemia. Fiz curso de dublagem já em 2019. Eu já vi como é um estúdio, o lugar, tudo, só pra ter mais uma noção do que me espera mais pra frente. E sim, eu quero seguir carreira e o sonho não morre. Avante, homens! Agora sim, falar. Deve ser igual aquela galera lá que, sei lá, apareceu no filme dos Vingadores da vida, aparecer em filme da Disney da vida, ter sua voz lá eternamente. Você tem algum objetivo assim, cara, ou não? Não tenho não. Que vier a gente faz. Você foi chamado pra participar de uma gravação no estúdio indie. Um filme indie, você aceitaria, tranquilidade, ou você leria o roteiro frase por frase e falar, opa, não gostei dessa frase que meu personagem vai ter, cara, não quero mais participar. Ou você seria aquele cara tranquilão? O que me ensinaram, pelo menos, não existe papel recusável. Pelo menos se você não quer fazer alguma coisa, pode recusar, claro. Mas a concepção que eu tenho, que venha tudo. Tudo dá experiência. Tudo dá alguma coisa que você aprenda. Nada, por exemplo, um bom exemplo. Eu não tinha muita experiência com personagem cômico. Mas eu falei, mano, eu quero dublar o Zenitsu, gravei no meu canal. Ficou uma qualidade de som na época muito ruim, eco pra caramba. E o que aconteceu depois de alguns meses, um rapaz de um canal grande, que acabou sendo deletado por causa de copyright, por publicar animes no YouTube. O que acontece? O Jimmy, ele me chamou pra fazer parte do projeto de Kimetsu, que é uma coisa que nunca vou me arrepender na vida de topar ter participado. Que, sem brincadeira, foi uma experiência muito boa, né? Participar de um projeto grande, porque eu nunca tinha participado, pra ver como é que funciona. É uma coisa maravilhosa. A gente tinha que ter visto. Uma coisa de outro mundo. E esse é um ponto, cara, é muito show, porque tava realmente pensando nesse momento agora. Você comentou, eu queria fazer, mas eu não poderia fazer, por exemplo, em um estúdio grande, estúdio profissional, digamos assim. Então você utilizou da sua possibilidade de utilizar uma conta gratuita e tal, na plataforma gratuita como é o YouTube, claro, tem o copyright, leis e tal deles, e você foi e fez. Claro, eu vi que você posta tudo no Google Drive, e tal, pra poder fugir do copyright. Então, pra poder fugir do copyright, mas mesmo assim você faz, pra poder ali alegrar a comunidade de fãs que tem lá, a galera que tá te acompanhando e fica te cobrando pra você poder fazer uma fandublagem. Então é legal esse ponto, porque você não fica esperando. Porque, possivelmente, cara, é o seguinte, possivelmente deve ter gente que quer ser dublador, tal, mas não deve utilizar de meios como você utiliza, você e outros da Alma Fandub utilizam, que é utilizar de maneiras para você ter um tipo de público, praticar e ter um tipo de público, cara. Porque, por exemplo, quando você entrou para Almas Fandub,
Você pensou, cara, que iria pegar aí um monte de inscritos, um monte de comunidade, ou você criar um canal separado depois, posteriormente, fazer suas próprias fandubs do que você queria, cara? Você, lá mais serelepe, mais novo, você tinha essa visão, cara? Ou você achava que não iria dar em nada? Vamos lá. Não. Eu não comecei no Almas, eu já tinha meu canal. Deixa eu ver. Entrei no Almas em 2019. Eu tinha o canal desde 2016, tinha uns 3 anos de canal. Mas quando eu comecei o canal, eu só queria... não só queria praticar, mas eu nunca quis, por exemplo, que o canal atingisse muitos inscritos. Por isso que até, por exemplo, o que aconteceu em um mês de canal foi que um vídeo pegou 5.000 visualizações. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Os caras, caraca, cuzão, o Thiago com um mês de canal tem 5.000 views. Eu falei, não, coisa de errado aqui, gente. Aí os caras, talvez seja com qualidade, Thiago. Não pode ser qualidade. Um canal de fã-dublagem de um mês não tem qualidade. Mas algumas pessoas acabaram vindo, ficaram. Alguns inscritos viraram amigos meus. Mas eu nunca imaginei que tomaria a proporção que tomou, sabe? Nunca cheguei a pensar, nossa, isso aqui vai estourar, eu vou ficar, nossa, conheci o seu Pikachu Fly. Nunca entrei com pretensões grandes. Tu fez praticamente o canal, assim, vou fazer um portfólio aqui só pra mim ver o que eu sei fazer da vida. Dutrão, colar aqui uma coisa, homem. Nunca pegue fã dublagem e chega no estúdio falando, olha meus trabalhos. Não faz isso não. Chega lá e faz teste. Não, é como se a fã dublagem fosse só o preparo, mas você não pode chegar lá falando que você, não, eu sou um dublador expert. Não chega desse jeito, né, caramba? Você chega assim e fala, pô, mano, eu só fiz umas fã dublagens ali, cara, tá ligado? Porque queria aprender, né? É que a gente é mal visto pelos oficial, tá ligado? Claro, pô, os caras, eles trabalham, os caras falam assim, caraca, mano, os moleques, eles ficam pensando que não tem tanto retorno assim, porque pensam assim, caraca, a gente tá se matando pra conseguir realmente alguma coisa. Mas eu acho isso não tão legal, se tu for pensar bem, da pessoa olhar e falar assim, desvalorizar a fã-dublagem. Não quer dizer que o cara dublou errado, tá ligado? Não, nada contra. Mas eu acho que é porque a pessoa fala assim, nossa, mano, pô, tem um oficial, tá ligado? Tem gente que fala assim, nossa, tem um oficial, por que não assiste? Ou, por que não tenta encher o saco de uma empresa pra conseguir, tá ligado? Não sei. Mas pode ser que seja isso, pode ser que não seja. Mas eu acredito que muitos dos dubladores hoje em dia, eles acham legal. Pelo menos, eu acredito. Não que eles falam assim, nossa, isso aí vai salvar teu currículo, tá ligado? Mas eu acredito que é uma forma de você também mostrar pro mundo que você meio que sabe dublar. Não que seja necessariamente, caraca, tô com minha fã-dublagem é a melhor do mundo. Não, tu só tá mostrando meio que o seu trabalho, digamos assim, entre aspas, né? Seu trabalho. Mas fazendo algo que você chega assim e fala, caraca, vou virar um dublador oficial. Você vai lá, já tem o seu público. Além de você já ter o seu público, você chega e fala assim, galera, bora abrir uma live aqui, bora fazer umas vozes aqui. Eu quero fazer um personagem. Eu fui chamado pra fazer um personagem. Vou fazer a voz tipo, e aí, crianças, assim, beleza? Isso aí uma coisa do Tron, isso aí é assinado por contrato, você não pode falar o projeto que você tá participando, por exemplo. Não, pô, tô zoando, tô dando só um exemplo, caramba. Vai saber. Aí vai fazer tipo, nossa senhora! Vai fazer Me tipo chama pra o fazer Wendell o fez. Steven. Não sei se tu viu quando o Wendell foi fazer a voz do Goku Black. Todo mundo já sabia que ele ia ser o Goku Black, caramba. Por isso tô falando. Nem eu na cara. Por isso tô dando exemplo. Tô dando só um exemplo. Se chegasse a fazer um personagem que todo mundo que já tinha saído oficial a dublagem. Tipo, já saiu os dubladores oficiais. Sim. Quando você faz uma dublagem, né, o contrato você não pode falar até ser anunciado. Sim. Quando o negócio fala assim, foi anunciado que tal personagem, tal pessoa vai fazer tal voz. A pessoa pode fazer isso. Não que... Só se no contrato tivesse assim, você não pode interagir com ninguém sobre esse assunto. É uma coisa. É direito da empresa. Você tem um contrato, é uma coisa. Agora, é tipo, tô dando o exemplo do Wendell porque o cara, ele realmente fez isso. Agora eu não sei outros dubladores que fizeram isso. O cara chegou, abriu lá
um vídeo, não lembro se ele fez live ou se ele fez vídeo, acho que ele fez vídeo, fazendo várias vozes de teste, fazendo lá. Crianças, vocês... Como que ele falou? A raça humana é desprezível. A raça humana é desprezível. Deixa eu ver outro teste aqui. A raça humana é desprezível. Tá ligado? Só um exemplo. Então, ele fez 7 vozes, se não me engano. Uma das 7, o cara teria que escolher, porque ele teria... Como que ele fez? Foi mó legal que ele tava falando como que ele conseguiu fazer. Ele teve que abaixar a cabeça e olhar lá pra cima e fazer assim, ó, tipo, olhando por cima do óculos que ele tava usando pra ler ele. A raça humana é desprezível. É um negócio, eu acho muito da hora quando os caras fazem isso. Eu gosto, tipo, ainda mais se você interage com o público. Por isso que eu tô falando que se você tiver como interação com o público, você já tiver meio que um público pra você interagir, você conseguir pedir a opinião das pessoas. Quando você pode falar, colocando sua... É bom, eu acho legal, saca? Cara, agora que vocês comentaram sobre público e tal, mas assim aprofundadamente, uma coisa que eu acho que acontece com todo mundo é o seguinte: você vai ver um filme, uma série, um desenho, seja lá o que for, você ouve uma voz ali, cara, assim, já pela questão da comunidade do público, independentemente do que for, cara, você fala, caraca, é a mesma voz do Optimus Prime, caraca, é a mesma voz do Mickey aqui na voz desse personagem, caraca, é a mesma voz do Homem-Aranha, caraca, a voz do que, do sei no que e tal. E aí já tem um exemplo do público, né, cara, porque ele tá sendo reconhecido porque tem a galera que já ouviu a voz dele em outro lugar, já ouviu a voz desse personagem, do dublador no caso, em outros personagens. Cara, é uma coisa que bicho, aliás, tem umas vozes na dublagem brasileira que são inexplicáveis, cara. Tem umas vozes que se você... Bicho, não tem explicação, você não consegue ouvir outra pessoa dublando ela, bicho. Não tem como você ouvir outra voz no lugar daquela pessoa. Sei lá, no Loki, por exemplo. No Loki, até que dá, vai. O novo dublador que tá aí no lugar, pelo menos na série, deu ali uma interpretação bem legalzinha com ele. Mas sei lá, vamos pegar o Guilherme Briggs com o Superman. Bicho, pra fazer tem que ter uma boa interpretação. Sei lá, vamos pegar o Buzz Lightyear. Cara, a galera consegue imitar, beleza, certo, mas não é perfeito. Cara, é uma coisa que é única, cara. Por exemplo, Bob Esponja, a galera tem galera que consegue imitar Bob Esponja e tal, mas é muito complicado, cara. É uma coisa que, sei lá, tira a voz do Wendel Bezerra, cara. Tira a voz do Wendel Bezerra e do Bob Esponja. Você não consegue ver outra pessoa dublando, cara. Mesmo que seja outra pessoa que consiga imitar igualmente a voz que o Wendel Bezerra deu ao personagem. Você não consegue. É uma coisa que ficou única, cara. É uma parada muito inexplicável, bicho. Por isso que eu curto muito a questão da dublagem. Teve essa experiência, cara? Sim, eu tenho essa experiência. Por exemplo, no meu canal tem um rapaz que dubla o Tanjiro, é o Jimmy. E sempre que o Jimmy não tá podendo gravar, a gente não faz algum projeto que tenha o Tanjiro, comic, o próprio dublagem de filme ou anime. A gente engaveta, né? Por exemplo, eu tô com o projeto de dublar a luta do Rengoku com a Casa, mas tem o Tanjiro ali, ele fala, ele grita, mas o Jimmy não tá podendo gravar ultimamente, então eu falei, vou deixar esse projeto para um ponto mais pra frente do futuro. Tem gente que fala, mas ele não faz tão bem. O quê? O rapaz manda benzão, porra, Hinokami Kagura, nossa senhora, muito bom. Um bom exemplo também que eu tenho sou eu, que eu tava uma vez conversando com o Paulinho, eu falei, mano, se eu for embora do Almas, ele fudeu, Thiago, fudeu. Por quê? Thiago, o negócio já tá legal. A imitação que você... Não é imitação, mas o que eu faço pro Flow é a imitação do Veigar do LoL. Que eu tinha feito de brincadeira no teste. Eu tinha feito algumas entonações e uma delas era o Veigar do LoL. E os caras escolheram o Veigar do LoL. Aí o cara, mano, se tu sai, fudeu, Thiago. Mano, fudeu, não, calma. Entendeu? Como é que tá sendo? Então, aí, imagina se você acaba saindo da equipe do Almas Fandub, bicho. A galera que assiste o conteúdo, até mesmo seus parceiros lá... Já morre. Além disso, da galera ficar surtada, imagina a galera tentando imaginar a sua voz. Por exemplo, não vai ser a mesma coisa, porque já ficou uma coisa única naquele personagem. Digamos que o Wendel Bezerra nunca teria dublado o Bob Esponja, outra pessoa teria dublado. Pode ser que a gente ficasse marcado com aquela voz? Poderia. Se fosse o dublador bom, tal, poderia ser a mesma coisa. Porque, bicho, tem este ponto. Você acha, Dutra, que tem essa experiência, como
o Thiago acabou de comentar? Tem, pô, tipo, eu não consigo ver, eu assisto o Dragon Ball desde pequeno, eu não consigo ver o Goku grande, né, o místico, vamos dizer assim, não é místico que fala, mas o Goku grande em si, sem ser a voz do Wendell. Eu consigo até imaginar a voz do Naruto e tal, mas eu não consigo imaginar a voz do Naruto também sem ser a Úrsula, tá ligado? São pessoas que eu não consigo imaginar Guilherme Briggs do infinito e além. Eu não imagino outras pessoas fazendo a dublagem desses personagens, porque eles são... Já é a cara dos personagens, não tem como não ser marcável por eles. E tu falando, Thiago, da voz do Veiga, tu ficava fazendo a voz do Veiga, é interessante, fazendo... Eu não sou... Como que faz? Caramba, vou tentar lembrar. Eu sabia imitar o Veiga, Não é porque eu sou pequeno... Não consigo mais, Não é porque eu sou pequeno que eu irei pegar o caminho mais curto. Dutra, eu ainda não sei como é que eu faço isso, sabia? Imita aí, rapidão. Mãe, eu vou... Tá. Nada não. Não, mais uma coisa antes de eu fazer. Quando eu comecei, eu não sei o porquê. Eu escolhi o Twitch do LoL e o Veigarzinho pra imitar. E o Veigar até hoje é uma incógnita. Eu forço um pouco a garganta pra ficar tipo... Eu vou engolir a sua alma! Foi mal que eu comi um pouco de chocolate e tá um pouco zoado. Caraca, mano, ficou muito bom. Mas tipo, esse aqui não é um 100% ainda, né? Porque eu não... Normalmente, acontece. Quando eu vou gravar, eu faço algumas falas do Veigar pra entrar no personagem. Mas eu falo berrando, eu falo gritando. E aí o que acontece de noite? Não dá. Mesma coisa com o Zenitsu. Não dá pra gravar às 3 horas da manhã. O cara vira a Carol fazendo Luffy, tá ligado? Fica sem não, voz. homem, pior que eu grito, é que eu falo alto. Então ficar sem voz é uma coisa difícil pra mim. Por exemplo, quando eu gravei o Zenitsu, eu gravei uns 3, 4 episódios de um dia só. É louco? E não morreu? Claro que não, pô. Até o cara tava, meu Deus do céu, quer tomar uma água? Não, toma uma aguinha, passa assim, ó. Tá tudo Mac. Cara, eu acho que isso é bom, poxa. É divertido. Porque eu consegui imitar alguns personagens. Depois que eu fiquei muito tempo sem imitar algumas coisas, tipo, eu fazia por hobby. Né? Tanto que o pessoalzinho da minha sala uma vez, eu fui zoar e fiz a voz de uma Loli. Os caras ficaram me zoando, mano. Vagabunda, fica imitando criança. Foi bem isso, tá ligado? Eles olharam pra mim e falaram: Dutra? Você tá bem? Eu falei, eu fiz a zoeira, só pra incomodar, porque tinha aquele lolicon da vida, tá ligado? Aqueles moleques que parecem lolicon. Aí eu cheguei do lado dele, cheguei assim, fiquei de costas dele e falei: Ô, Nietzsche. Que coisa errada. Aí ele, tipo, olhou pra mim assim: Caraca, mano. Só pra zoeira. Foi muito divertido. Sei. Claro, eu fiz com a voz um pouco mais fina. É que hoje eu não tô tão legal também. Esses tempos eu tô muito tempo sem parado. Os caras lá, Thiago, você reparou o que eu reparei? Sua voz engrossou com o tempo? Não. Aí quando você vai ver o Thiago antes de ser o Thiago Fandubs, era uma... Que porra é essa? Um esquilo? Que comparando o que eu tô agora, aquilo era um esquilo. Porra, é um esquilo. Pegando essa semelhança, o Dutra sabe, cara. O Dutra, ele tá ligado que é o seguinte: beleza, eu tô com essa voz aqui, a galera fala que eu sou um autotune ambulante. A galera fala que eu sou autotune ambulante, mas tipo, o Dutra, ele tá ligado que, tipo, cara, uns 3, 4 anos atrás não era assim, bicho. Não era desse jeito. 3, 4 anos atrás, mano, era do jeito que ele falou, ia afinado e tal. Duvida na hora que você fosse imitar a garotinha aí, daria super certo, bicho. Tu acha, Dutra, que daria? Cara, eu acho que não. Porque, tipo, eu lembro de tu ter mandado uma vez um vídeo de 2016, se eu não me engano, pra mim. Acho que foi 2015, 16. Que era 17, não lembro agora. Foi nesses 3 anos aí, 2015, 16 ou 17. Que a voz do Mago, cara, pensa numa criança, tipo, uma voz de esquilo mesmo. Mago, a voz de um esquilo. Feia. Do nada, tipo, passou um ano. Ele mostrou 2 vídeos. Passou 1 ano de diferença. O cara já tava narrando, já era narrador de rádio, tá ligado? Meu Deus. O cara chegava fazendo aquela voz tipo da Atena, tá ligado? Pô, bicho, 1 ano de pulo, tipo, 2016, finalzinho. Eu tava dublando ali o Thiago, por exemplo, Thiago Esquilo. Aí 1 ano depois, sei lá, 2017.
já tava de outro jeito, bicho. Tava de outro jeito, mano. O Dutra não mudou tanto, aparentemente. Dutra eu tô. Cara, desde 2018 mesma coisa. Mesmo. Né, Dutra? Mesma coisa. Sem querer abalar. Nada, pô, nada. Eu praticamente, minha voz só deu uma engrossada quando eu fiz 14, 16 anos. 14, 15 anos. Depois eu tô até hoje aqui, ó. Minha voz ainda consigo ter. Eu ainda consigo pegar a voz aguda. Eu não consigo pegar tão agudo hoje em dia. Tanto que quando eu era um pouco mais novo, eu conseguia chegar, tipo, num lá agudaço pra caramba lá em cima. Quando eu ia cantar alguma coisa, eu conseguia pegar as notas lá em cima. Hoje em dia eu não consigo pegar o sol. No máximo eu pego um mi. Então, meio que fica difícil. Que decepção. E eu confiei em você. A questão lá de você querer seguir carreira e tal. Uhum. E também com a questão de quadrinhos. Sério, você acha que a Amos Fandub pode em algum momento deixar de utilizar a questão de quadrinhos e ir pra uma espécie de animação ou um trailer de alguma coisa, algo do tipo lá Shibu vai se meio? Dá. Porque então você acha que tipo a Amos Fandub pode em algum momento começar a utilizar trailers de jogos, de filmes e afins e um humorístico, trazendo alguma coisa desse tipo? Ou você acha que pode demorar um pouco ainda? Pra almas, eu acho que isso pode acabar não acontecendo pelo público ser de Undertale, de Ena, de mais jogos nesse sentido. Eu acho muito difícil que eles mudem assim drasticamente. Por exemplo, estão trazendo Little Nightmares, traz o Among Us, mas trocar assim do gênero do Undertale para um Vingadores ou coisa desse tipo, eu acho bem difícil. Mas pelo público, né? A gente não. O público ele já tá acompanhando esse conteúdo já faz o quê? Desde 2017, 18, 19, 20, 21, 4 aninhos. O pessoal já tá. Eles são acostumados a ver esse tipo de conteúdo no canal e aí muda do nada. Por exemplo, o meu já mudei diversas vezes. Comecei com Undertale, fui pra Band, aí fazia de vez em quando as musiquinhas, mas agora eu encontrei já o que é o meu conteúdo que eu prefiro ficar, que é o Rasmi Hotel, o universo da Viviane Medronso, né, que é a Vivi Pop, que fica Rasmi Hotel, Zoofobia, Reluva Boss, tanto em comic quanto em animação, a Kimetsu bastante, e Nagatoro e no Blood Adventure. Pra mim, fecha aí. Aí de vez em quando dá uns perdidos, tem umas outras animações e tal. Fechou, cara. Eu iria expandir um pouco mais as coisas, mas daqui a pouco já vai estar dando 2 horas de duração, cara. Você tem alguma coisa que queira complementar a mais, ou Dutra? Alguma questão que você queira poder finalizar sobre todo este rumo que a gente levou até este momento? Então, Thiago, pra me complementar, como a gente tinha falado aqui, a gente zoou, conversou, bateu um papo, foi muito divertido. Eu vou pedir pra você fazer uma dublagem pra encerrar o vídeo pra gente. Só que antes disso acontecer, que é o que eu queria poder comentar sobre isso, que na verdade eu comentei lá no começo, que é o seguinte: este está sendo o primeiro Papo Talk assim, com um conteúdo bem diversificado, que é uma questão que a gente está tentando trazer com um canal criado há 3 meses, basicamente. Este mês começa a completar o 4º mês de criação do Ludeus. E até então a gente vem trazendo algumas curiosidades a mais. E agora, cara, o primeiríssimo, o grandiosíssimo aqui, o dublador que já foi dublador de Esquilo, o Thiago. Pela primeira vez aqui, conversando com um fã-dublador no caso, que quer seguir carreira pela área de dublagem. Eu, cara, deixo aqui meu agradecimento, como também em nome do Lutriz, como do outro também, possivelmente está bem agradecido, porque o cara ele é amarradaço na questão de dublagem ali. Bicho, se ele encontra um Wendel Bezerra da vida na frente dele, o Dutra ele vai se ajoelhar, vai beijar os pés, vai beijar as mãos aí. Não sei o que. Porque o cara ele é amarrado no Endo, por exemplo. Porque ele é amarrado nessa questão de dublagem. Então, no mais, cara, só pra deixar gigante pro final, eu, em minha parte, estou agradecido pela sua participação, Thiago. Que futuramente, nas próximas vezes, em quem sabe futuros Pop Talks, sobre alguns outros assuntos complementares, que a gente não vai conseguir comentar sobre aqui no momento. Bicho, fica por isso. Por mim, tá nessa. Galera, no mais é isso. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. E, gente, se você assistiu até aqui, galera, comenta aí Bujãozinho, que é minha garrafa d'água. E quem me conhece tá ligado que Bujãozinho é a minha vida, mano.
É isso aí, gente. Até a próxima. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu, Dutrão e o Grande Magão. Fui!